A gente mora nesse motorhome há mais de 3 anos e já passamos por vários mecânicos pela Europa, mas há algumas semanas, quando estávamos na Espanha, enfrentamos um perrengue sério e tivemos que confiar no primeiro lugar que topou nos atender. O problema é que agora a gente descobriu que o serviço foi mal feito e ainda por cima com peça usada. Agora a gente está aqui na Itália e vamos ter que levar o Duca para uma outra oficina e nesse vídeo você vai entender tudo o que rolou, desde o golpe, rotina e o que a gente vai fazer daqui pra frente. Eu acho que esses caras meio ou fizeram merda. Ai, de novo essa história. Enfim, E agora? E aí, meu amor, onde é que a gente tá? A gente tá aqui na Itália, mais precisamente nessa região do norte, aqui próximo a Milão. E toda vez que a gente vem pra essa área com o nosso motorhome, a gente tem uma missão. Qual é que é, Brian? Passar uma mecânica que já salvou a gente várias vezes. Então, essa é a missão de agora, mas só que ainda vai ter que botar água, lavar roupa. Tem muita coisa pra fazer hoje. Bom, então vamos começar organizando a nossa casinha, a nossa vida, que a gente já tá atrasado pra caramba. Eu já lavei a louça, então aqui eu tenho as gavetinhas que eu montei, então a gente guarda as panelas. Como a gente vai sair daqui a pouquinho, a gente já tem um sistema de tranca, porque sempre as gavetas podem cair. Então, ó, essa aqui já completou, então essa gaveta não cai mais. Aqui, ó, a gente guarda tudo que é de vidro. Aí você vai pensar assim, meu Deus, de vidro, cerâmica, não quebra? Não, não quebra. A gente não sabe por quê. É um grande milagre da física. A gente chama um milagre. Eles são tão aqui equilibrados, porque, por exemplo, outro dia quebrou um, a gente teve que substituir o Tetris ficar perfeito. E aqui fecha e... Tem paradas de serviço espalhadas por toda a Itália, então tem uns que tem até energia, se for uma cidade mais no interior, mas esse que a gente tá só tem água. Então é hora de abastecer a água, que é a parte mais importante de viver no motorhome, porque aí não tem água de banho, não tem água de louça, não tem água de nada. Então eu tenho essa mangueirinha aqui que ela não dobra igual aquelas de jardim, ó, o que é uma maravilha. Eu tenho já uns encaixes certinhos. Então aqui, ó, eu vou encaixar e vou lá do outro lado do motorhome e encher a caixa d'água. Aí só para vocês entenderem a logística aqui. Então, enquanto ele vai com a mangueira lá por fora, eu venho aqui, desmonto o nosso sofá, que na verdade é um sofá barra cama, né? Depois vocês vão ver isso aqui montado também, caso nunca tenham visto. A gente vai, tira o sofá e magicamente isso daqui é tipo um baú, tá vendo? Quando eu abro isso daqui, essa é a nossa caixa d'água. Quantos litros tem? Acho que cerca de 80. Tipo, uns 80 litros que pra gente dá mais ou menos uns 3 dias de autonomia sem ter que encher de novo. Aí vai depender, né? Se tiver mais gente aqui, se a gente estiver recebendo visita, geralmente a água acaba mais rápido por motivos de todo mundo banha e não sei o quê. Então, ó lá. Ali tem um negocinho, né? Acabei de colocar tipo um negócio de gasolina mesmo. Aqui, ó, tem uma entradinha aqui. O nosso não é tecnológico, tem uns mais modernos que falam o nível da água certinho. Aqui é no olho, aqui é roots. Aí ele vai ligar a água lá e a gente já consegue ver enchendo. Tá vendo que, essa aqui é a água. Isso daqui a gente tá com com meio tanque mais ou menos. Mas como a gente vai começar a rodar e eu não sei se a gente vai achar com tanta facilidade, porque a gente está começando a subir para o norte e quanto mais perto das montanhas, menos serviço gratuito a gente encontra, então vamos tentar abastecer tudo para ir 100% preparado aí para os nossos próximos dias. Água abastecida, então agora é hora de pé na estrada. A Thaís é nossa motorista profissional aqui, oficial, enquanto eu vou fazendo outras coisas no computador, então partiu mecânica agora. Agora então em direção ao mecânico, e aí só para vocês entenderem, como a gente falou, já tem 3 anos que a gente viaja com esse motorhome aqui, e ele é um Fiat Ducato de 98, ou seja, né, já rodou muito nessa vida, e vira e mexe a gente tem alguma coisa, tem que fazer uma manutenção, porque a gente roda muito aqui. Então a gente, só para vocês terem ideia, a gente saiu daqui da Itália, cruzou a França, foi lá pra Espanha e cruzou de novo de volta. Ou seja, eu tô falando que a gente fez, sei lá, 3, 4 mil quilômetros em um mês, mais ou menos. A gente vai voltar agora lá na mecânica, na verdade, só pra ver se tá tudo ok. Tá fazendo um barulho na roda da frente que tem incomodado, principalmente quando a gente vira o carro. Então a gente quer saber o que pode ser isso, se tiver alguma coisa já trocar. Porque um problema, né, que quando você roda muito aqui, eu não digo nem só na Europa, mas acredito que em qualquer lugar, é que uma vez que você tá toda hora em lugares diferentes,
a chance do mecânico te passar a perna porque você não é de lá é enorme. Então, como esse cara já conhece a gente vai voltar lá, tal. Peguei uma estradinha sem pedágio para dar uma economizada, então a gente coloca no Google Maps para evitar os pedágios. Então, 40 minutinhos a gente chega lá e descobre, então, o tamanho do nosso prejuízo, que eu espero que não seja grande dessa vez, porque da última vez morreu 600 euros lá. Então, vamos lá. Estamos agora mais ou menos 1 e pouco da tarde, o que significa então que a galera da mecânica está almoçando. Como a gente tem que fazer mercado, porque eu não sei se a gente falou nesse vídeo ainda, dá a chavinha aqui. Eu não sei se a gente falou nesse vídeo ainda, mas a gente está subindo para as montanhas. A região de montanha, tudo vai ser mais caro. Então a gente vai aproveitar que a gente tem esse tempinho agora, fazer compra, almoçar, porque depois chá de cadeira, né? Até eles fazerem os testes no motorhome e tal. A gente vai estar meio que sem o que fazer. Geralmente a gente gosta de ir no mercado que chama Lidl. E aí ele tem na Europa inteira. Mas como a gente não estava achando, a gente achou tipo um hipermercado gigante. E vamos ver se a gente acha tudo que precisa aqui. E a gente está acostumado com o Lidl, nem sempre é algo que tem mais variedade. Sei mas os corredores, sei como funciona tudo, uma loucura. Agora estou aqui perdidíssima. Hashtag Lidl patrocinador. Então a gente vai pegar aqui uma duziazinha de ovos. Hoje em dia o ovo vale mais do que barras de ouro. Aqui tá R$2,19 uma cartela com 10. Só que eles não vendem dúzia, é muito louco isso, aqui é só desenho. E pra você, quanto é que tá a cartela de ovo? Porque aqui, não sei não, ainda tá caro. Uma curiosidade que eu amo nos mercados da Itália, que realmente eles levam essa questão da massa muito a sério. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, é massa fresca, então é aquela massa meio pré-pronta. Só que fora isso, vou achar pra mostrar só pra vocês verem que eu não sou maluca. Tem corredores, no plural, pra você aqui, conseguir achar. Ok. Esses dois lados de pau. Tudo é macarrão, gente. Olha que loucura. Mas ó, aqui também é macarrão. Gente, macarrão. É um surto. Dizem eles que cada massa tem a sua especialidade, suas coisas. Ó, isso aqui é de que é? Molho de tomate, ó lá. Um pouquinho aqui, não acabou a massa não, a gente falou que tinha massa aqui, ó. Meu Deus. Olha só, desse jeito, tem esse um pouco mais gordinho. Esse aqui eu acho mó brisa. Ele é quase um grão de arroz. Tem um lugar que chama ele de, tipo, meio risoto pasta, não sei como é que chama essa palavra, pode ser rispasta. Ó, hoje a gente vai fazer um nhoque ao molho pesto, então eu vou produzir o pesto, uns ingredientes, é parmesão. Aqui eles gostam muito de parmesão, e parmesão em qualquer lugar do mundo é caríssimo. Mas só que esses de saquinho sempre vão ser mais baratos porque eles são industrializados. Não que seja barato. Nunca é barato. R$3,29 um pacotinho desse tipo. Mas só que ele tem conservante, ele começa com outras loucuras, então provavelmente é mais barato que a peça mesmo pra ralar. Uma estratégia que eu uso é porque eles nos enganam, mas embaixinho aqui, ó, no Brasil também tem o preço do quilo. Então, e aqui embaixo tem alguma coisa também, não? Se você dá um zoom aqui, ó, aqui não é touch, mas se fizesse assim, é um pedido de like. Você viu ali? Tava muito claro na minha mente. Então curta o vídeo pra você descobrir valores e lugares para ir nessa Europa, nessa Itália, em todos os lugares do planeta. Coisas que no Brasil a gente não tinha acesso e aqui a gente fica nojento porque é pagável, apesar de não ser a coisa mais barata do mundo. São os famosos presuntos espanhóis, né? Mesmo estando aqui na Itália, eles também produzem aqui. Então a gente vai levar esse daqui, ó, tá mais baratinho. Não vem muita coisa, tô vendo pouquíssimas fatias, mas a gente gosta de fazer lanchinho. Então vamos levar, tá R$2,29 na promoção. Agora a gente tá aqui no setor das carnes e olha isso aqui. Gente, isso aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Disso. Aqui, meu Deus. Em comparação, olha aquilo ali. Não, aquilo ali é mutante. Esse aqui eu não sei do que. Isso aqui não é galinha, não tem como ser galinha. Gente, depois na tela eu vou colocar aqui. Olha o tamanho disso. É muito grande. Meu Deus. Não, isso aí é um canguru, velho. É o tamanho do meu braço. A casa caiu. Um dos ingredientes do pesto é um tal de pinhão, pinole, que fala aqui. Isso daqui, ó. Os caras colocaram naquela embalagem lacrada, tipo... Pra não roubar mesmo. Coisa cara. 10 conto, é claro. A galera deve roubar aqui e vender a preço de ouro. 10 pau. Mas esse aqui tá bem mais barato. Esse aqui vem menos da metade. Perguntamos aqui pro nosso amigo ChatGPT, né, como substituir uma coisa que custa R$1 milhão. E aí ele deu a opção da gente colocar amêndoa ou então nozes e castanha, tudo caro. Mas aí eles têm uns mini pacotinhos aqui, ó, de pistache, de várias coisas, que tá 99 centavos.
Como a gente só quer dar um cheiro pra não falar que não tinha, a gente vai levar um desse daqui, que é a amêndoa sem pele, por 99 centavos. Espero que fique bom. A gente acabou desistindo de pegar carne nesse mercado porque tava muito caro, então a gente vai passar num outro pra ver se tem alguma opção melhor. E assim, não compramos quase nada, se bem que, tipo assim, o parmesão é mais caro, que vocês viram, esse negocinho aqui também, mas deu 22 euros tudo. E aí, o que vocês acharam desse preço? Eu sei que o parmesão no Brasil tá caro, então me digam aí se vocês acham que tá justo 22 euros nessas coisinhas aqui, ou se dá pra pagar mais barato por aí. Esse aqui é o segredo da Itália. Eurospin, se você estiver passando na porta de táxi, de carro, a pé, sempre entra. Dá pra comprar muito vinho, tudo a 2 contos, são vinhos bons, tipo assim. A gente gosta, mas tá tudo bem. E vamos tentar achar um frango do bom. Então, primeira coisa, olha o que achamos. Vocês lembram os preços lá do outro mercado, né? R$6,60 um frango inteiro. Isso é grande, Bruno... hein? Olha lá, esse é grandão. Porque o Bruno, ele inventou que agora ele gosta de limpar frango. Não que ele gosta, né? O bolso dele gosta, porque aqui na Europa, todo tipo de carne é muito cara. Então, quando a gente compra o frango inteiro, você tem que desossar e tal, mas você não perde nada e consegue fazer várias refeições, né? Ó, um exemplo claro. 2 peitos de frango, 5,11. Mais aqui, ó, 2 coxinhas só, 1,72. Só aí deu 7 conto. E aqui, ó, eu tenho ainda uma mais asinha, contracoxa. Nossa, e ainda eu faço um patê com o resto dos frangos. É assim, maravilha, maravilha. Dá um trabalhinho, mas super vale a pena. Olha o que eu falei, pulo do gato aqui, ó. 1,79 garrafa de vinho, 2,19, 1,99, 2,19. Os mais caros aqui, você vai pagar, tipo assim, 4,69. Então, quando a gente passa aqui, a gente já faz um estoque, entendeu? Não que a gente vai tomar tudo de uma vez, mas como é o mais barato, a gente já vai, leva pro motorhome. E quando a gente tá com vontade de tomar um vinhozinho, já tem pagando o precinho bom. Estoque aqui abastecido. Ó, 5 garrafas, 4 comigo, tem mais uma que tá aí. Fora o frangão, quanto é que deu tudo? 17,46, deu mais barato que o outro mercado que a gente comprou mesma quantidade de coisa. É, mas aqui você só tá comprando cachaça, né, meu filho? Mas, Você não... gente, quanto que dá 5 garrafas em qualquer lugar do planeta? Chegamos aqui na mecânica, a gente tomou um chazinho de cadeira, porque na verdade, só pra situar vocês, nós temos o nosso mecânico oficial, que é o cara que eu falei que sempre ajuda e tal, mas quando ele não consegue resolver alguma coisa, tem um vizinho que trabalha geralmente mexendo com motorhome e essas coisas. Então, a gente já chegou aqui, ó, o Brunão tá lá conversando com eles, gastando todo o italiano, porque a gente acha que o problema é uma peça que a gente inclusive já trocou. Então, vamos ver como é que é. Gastando italiano, Brunão? É, então, a gente tá com o mesmo problema que a gente resolveu 1 mês ou 2 meses atrás. É, como a gente teve que trocar uma peça na Espanha, eu acho que esses caras meio ou fizeram merda, ou por causa que eles mexeram e o Duca, sei lá o que, rompeu. É uma borrachinha que fica atrás da roda. Nossa, foi mó trampo trocar. Foi mó trampo trocar, foi relativamente caro. Vende só o par, não vende só um. Ai, de novo essa história. Ai, enfim, E agora? eu não sei. Ele tava dando uma olhada ali, vai me passar valores, eu não sei. Ele tá debaixo do carro. Allora, só pra vocês saberem, é uma expressão italiana de eu falar, tipo assim... Então, o cara olhou... A gente teve um problema, tem um outro vídeo aqui mostrando numa peça, no amortecedor ali da frente, é tipo o eixo da frente, não sei explicar essas coisas não, gente. Mas aí ferrou uma peça que esse moço consertou pra gente há, sei lá, menos de 2 meses. Mas eu tenho que pedir uma outra peça, não sei o quê, não tem como fazer hoje. Eu achei que a gente já ia continuar esse vídeo levando vocês com a gente na montanha. Não vai acontecer, porque são 4h10 da tarde. A gente tem que ir lá no outro mecânico pra trocar óleo, fazer essas coisas que a gente sempre faz. E amanhã de manhã voltar pra cá. Então hoje à noite será na mecânica. Espero que a gente termine esse vídeo num lugar bonito depois das 48 horas. Mas essa nossa primeira noite, infelizmente, vai ter que ser por aqui. E torcer pra não aparecer mais nenhuma surpresa além dessa. Vamos lá. Então é isso, esse é o nosso quintal de hoje. Então, Duquinha ali, olha só, pôr do sol agora, passou o dia inteiro. Aqui essa mecânica que a gente sempre vem, Lentini. Eles já nos salvaram várias vezes, a gente descobriu eles, sei lá, acho que tem uns 2 anos. Eles são super gente boa, eles ajudam a gente assim, sempre. Sempre que a gente passa sequer perto daqui, a gente desvia a rota, assim, não, vamos passar um Lentini, vamos checar o óleo, vamos fazer a manutenção. Então eles deixaram a gente dormir aqui no
na mecânica, né? Então, olha lá, ó, o portão tá até fechado. Os caras largaram a gente aqui, pessoal, aqui, ó, 8h30 da manhã, amanhã a gente volta. Aí vocês estão aqui, a gente conversa. Na verdade, eles olharam aqui, a gente não vai fazer nada com eles, eles simplesmente deixaram a gente dormir aqui porque é mais seguro, mais tranquilo. Mas na verdade a gente só vai fazer com aquele outro mecânico que a gente mostrou antes. Mas então é isso. Até amanhã, é hora de dormir. Bom dia com uma das nossas piores noites dos últimos tempos. Assim, explico. Aqui passa tipo uma rodovia, então dava um barulho infernal a noite inteira e entrou pelo menos uns 30 pernilongos. Ou seja, dormimos um total de 0 minutos essa noite. Olha essa cara de bom humor. A sua cara de acordar é maravilhosa, Bruno. E aí, o que você achou dessa noite? Eu não dormi direito, eu tô picado. Eu tenho que achar uns pernilongos aí, se eu apertar um, estoura assim sangue igual um balão, tenho certeza. De qualquer forma, agora a gente tem que sair daqui porque a gente dormiu no nosso mecânico, que é gente boa, amigo. E aí agora a gente tem que ir pro mecânico do lado, que também é gente boa. Ele falou que o nosso carro é o primeiro do dia e a gente quer seguir a estrada. Which one is your favorite? This one. Is the which one? It's cream. It's just cream. Yeah. Okay, I want cream. Oh, grazie mille. E você? Como é que você é tratado nas mecânicas da Itália, Brunete? Olha só, eles deram café da manhã pra gente. Ela veio aqui, olha lá. É que eu esqueci de filmar, mas a hora que a gente foi no mercado, lá aquela hora lá que vocês viram, a gente passou numa lojinha pra comprar uma roupinha de bebê, porque a menina, que é a única pessoa que fala inglês aqui, ela sempre ajuda a gente desde o dia 0. E ela acabou de sair de licença maternidade, inclusive eu acabei de despedir dela porque ela tá indo fazer uma ultrassom e a gente vai embora, né? Mas ela é muito fofa, veio, trouxe um negócio pra gente. Ontem perguntou se a gente queria lavar roupa. A gente tá com um perrengue que a gente tá sem isqueiro e sem fósforo, não consegue nem fazer café. Eles deram café pra nós. Olha lá, Brunão. Olha lá, café da manhã. Agora eu acordo, hein? Agora você chegou. Não, eu preciso de uns 15 minutos no mínimo ainda. Ci vediamo Ciao, su internet. Sì, ci vediamo dopo, tchau. O problema é uma borracha, que é de uma peça muito específica. Aí que os caras solucionaram, porque para não arrancar a peça toda e trocar literalmente a peça toda, eles estão fazendo uma gambiarra. Passa a borracha nesse cone para ele entrar e passar dessa peça que tem que ficar de lá para cá. Olha lá. Ele tá largando a borracha, ele quer passar por aqui, ó. Plup, e ela vai voltar e ficar bonitinha. E aí, quanto é que ficou a brincadeirinha? Ó, ficou 80 conto, 30 daquela borracha que eu falei pra vocês, eu mostrei ele encaixando, e 50 do serviço, que é, tipo assim, super aceitável. Acho que é a vez que a gente menos gastou num mecânico de todas as vezes da nossa vida. Nossa senhora, a gente já passou cada perrengue. Os caras são super gente boa, tava trocando ideia com o cara aqui, me deu um cafezinho, falou que aquele Corvette lá, tá dando pra ver um Corvette? É um Corvette de 1987, é dele. Ah, Cara, o branco ali. Nossa, lindo demais. Enfim, tava trocando uma ideia com ele, ele trabalhava na televisão. Bom, missão cumprida, menos de 11 da manhã, acho que ainda não é nem 11 horas da manhã, a gente conseguiu terminar essa missão. Tô muito feliz com o resultado, porque, ó, se vocês acompanham, vão saber que a gente rodou muito nesses últimos... Ó, gente, aqui o que eu falei dos pernilongos, ó, para tudo que eu tava falando. Nossa, o tamanho disso aqui, Mano, cara. Nossa, cara, que ódio. Mas enfim, vocês sabem que a gente rodou muito esses últimos 2 meses aí. Então, 80 foi assim, justo. Não era nem pra ter esses 80, mas tá tudo certo, melhor não reclamar. Os caras, gente boa demais. Não, eu sou brother dos Não, caras. ganhamos um negócio. Aqui, até esse aqui, ó, que ela deu pra gente. Tomate fresco da horta. Ela falou pra usar esse tomate aqui verde, que o gosto dele é mais forte. Bom, agora a nossa missão é dirigir por mais ou menos 2 horas, porque só para explicar, eu acho que eu falei até um pouco antes no vídeo sobre as estradas pedagiadas e não pedagiadas aqui na Itália. Então a gente vai pegar parte pedagiada, Só pra passar por Milão, porque o Duca, por ser
ser um carro antigo, aqui na Europa existe uma lei que está cada vez mais forte em todas as grandes capitais, que é não deixar circular carro antigo, acho que é abaixo de 2012, em qualquer canto. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que pegar o pedágio para não passar por Milão, né, que é uma cidade grande, e depois vamos cortar por uma rodovia, não é rodovia, como é o nome? Estrada secundária, para depois, não sei, vai pegar outro pedágio depois? Não, creio que não. A gente vai evitar todos, a gente vai passar só pela essa primeira parte. Então o pedágio, teoricamente, vai ser uns 7 euros, pelo que a gente pesquisou. E depois a gente saindo de Milão, a gente sai. Porque se fosse o percurso inteiro ia dar uns 40 euros, então não tá dando, né? Então vamos lá. O dia hoje não tá muito sol, o que me alegra bastante. Partiu, Bruno? partiu! Bora! Eu falo que não dá pra comemorar as coisas, né? Dei 2 voltas na rotatória, um barulho na roda. Lá tá ele lá testando de novo. Ai, na nossa vida aprendemos que não podemos nunca comemorar antes da hora, né? Nunca comemoramos, aí descobrimos que tem um outro som do outro lado. Talvez seja o mesmo, mas só que aquele também era um problema, mas enfim. De acordo com o ChatGPT, pode ser um problema não sei o que da homocinética. Não parece no ciático do Duca? No ciático do Duca. Ai, gente, que difícil, viu? Que difícil. Mas enfim, o moço vai olhar aqui de novo. Mas lembra dos 80? É só o começo. Os caras são seguidores, depois que a gente passou aqui, eles sempre olham. Aí eu tava explicando quando que eu consertei. Naquele lugar que vocês não conseguiram sair. Se tivesse metido a ré, saía de primeira. Ah, mentira! Essa era a peça. Essa era a peça. Pelo visto, eles não pegaram uma nova, eles pegaram uma usada, pelo que eu entendi. Já começou errado, mas tudo bem. Consertaram na época. Essa peça aqui é maior do que deveria. Então quebrou essa mola. Isso aqui era pra ser uma mola. Deixa eu não me sujar muito. Deixa eu usar alguma coisinha aqui. Cadê? Tá vendo? Isso era uma mola. Tá. Olha só como é que tá. Ela quebrou em Derreteu, 1000 partes. mano. Não, é só a graxa que tá tá. Ela quebrou em 1000 partes dentro aqui. Essa peça eles tiraram. Essa mola amortece o impacto. Isso aqui é o eixo, né? A roda encaixa aqui. Isso aqui vai na caixa de marcha. Tá. Então isso aqui amortece o impacto. Então, gente... Isso aqui que é o problema, que é onde está essa molinha quebrada. Então os caras são tão fogueteiros que eles vão tentar trocar essa molinha e ver. Eles estão desmontando uma caixa de alguém pra ver se salva nós e não ter que trocar tudo. Que sacanagem. Eles sabem, eles viram o vídeo. 2 vídeos atrás, eu acho, 3 no máximo. Aí eles falaram que se continuasse e quebrasse isso aqui, tinha 2 chances. Ou a roda travava ou quebrava a caixa de marcha inteira. Ele achou uma outra molinha, mas não cabe. Essa é muito pequena pro que a gente precisa. Ó, tá vendo? Esse é que ele conseguiu, esse é... Que cato. Os caras que são tão foguete, mas tão foguete, são tão brasileiros que a gambiarra agora tem essa peça. Ele tá tentando salvar essa mola pra colocar na peça pra gente. Colocamos uma nova meta para esse vídeo, que é o pesto que a gente comprou lá no mercado e tudo isso, ele será feito num lugar bem bonito pra gente comemorar, né, a sair desse perrengue. Então o que vai rolar de comidinha pra hoje aí? Primeiro que ontem a gente tava muito estressado, não fizemos comida porque a gente tá sem isqueiro e não sabia como acender o gás, então a gente comeu uma salada e foi isso. E aí, o que vai ter pra hoje, Brunete? Cara, a gente tem um restinho de arroz, eu acho que vai ser suficiente pra nós dois. Quer dizer, eu comi sozinho, né, mas eu acho que dá pra agora. Vou fazer um bife, tem um bifão de vaca aqui, que é raro ter em casa, então muito bueno. Ai, olha, vai fazer aquele molinho que só você sabe. Eu vou colocar um molho gorgonzola, um tomate, fazer render, já que tem não tanto arroz, eu tô com muita preguiça de fazer um arroz. O resultado foi esse aqui. Tá meio pálido, mas tá uma delícia, até porque isso daqui é um creme tipo de queijo.
E aí aqui, enquanto isso, o vídeo sendo editado em tempo real. Volto com não boas notícias, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, eles estavam ali tentando toda aquela gambiarra, a gente estava super, assim, esperançosos que a gente ia conseguir entregar a montanha nesse vídeo, mas, né, a vida real, ela bate com força e o que aconteceu foi o seguinte, a peça que eles estavam tentando arrumar não tinha jeito, então eles estão tendo que pedir de outro lugar e só vai chegar na segunda-feira, o que significa então que a gente vai ter que dormir na porta da mecânica. Ele colocou a roda de novo no lugar, fez um teste e tal, então só pra não ficar parado aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó, esse aqui era o contado, deixa eu botar aqui, ó, o horror. Só pra não ficar nisso aqui, ele colocou a roda e falou que pouquinho a gente pode rodar, então a gente achou um estacionamento que é 15 minutos daqui, perto de um parque, então a gente vai tentar, né, acalmar os ânimos. Amanhã vai rolar, entendeu? Um nhoque ao pesto, ainda vai rolar até receita, mas não sei se vai sair nesse vídeo a receita, mas vocês vão ver ele pronto. E é isso, vamos lá pra nossa vaguinha. Ai, a vida real bate, né, gente? Pra vocês verem que, ó, quando vocês verem só a gente mostrando só coisa bonita, desconfiem, porque merdas acontecem com mais frequência do que a gente gostaria, inclusive. Mas vamos lá. Amanhã é um novo dia. Com limão a gente faz o que, Brunete? Faz uma limonada. Ou uma caipirinha, porque hoje é sexta-feira, louca. Tá, uma caipirinha, um vinhozinho agora é loucura, como diz Miguel. Vou pegar um vinhozinho pra nós. Gente, seguinte, chegamos aqui na vaguinha que eu falei, né? Então, basicamente é só um estacionamento sem nada. E aí eu falei pro Bruno, ai Bruno, compramos esses vinhos no Eurospin, mostramos pro pessoal que compramos o vinho no Eurospin, vamos tomar o vinho do Eurospin. Vamos fazer um skincare um pouco mais elaborado. Então, pra quem não sabe, gente, esse daqui é um produto da Coreia. A gente ainda não postou os vídeos da Coreia. Inclusive, eu vou falar uma coisa agora nesse vídeo. E aí, só quem chegou até essa parte vai poder, né, me ajudar nos comentários. Nós temos um grande dilema em nossas vidas, que é o seguinte. Passamos uma temporadaça na Ásia de 6 meses. Muito obrigada. De nada, meu amor. E essa temporada na Ásia, a gente produziu muitos vídeos legais, mas a gente tava com muito medo de ficar, tipo assim, com um conteúdo muito pra trás. Ah, até porque quando a gente tava na Ásia, tava tendo muita dificuldade de edição, então a gente ficou tempo sem editar. Então acumulou todos os vídeos quando a gente voltou pro motorhome. Quando a gente voltou pro motorhome, valia mais a pena editar vídeos sobre o motorhome. Pra gente ficar um pouco mais em tempo real. Ou seja, temos vídeos incríveis de menina Coreia, Indonésia, Japão. Gente, assim, Laos, tá cheio de vídeo legal. E a gente não sabe o que fazer. Então, se você assistiu até aqui, significa que você realmente gostou do nosso vídeo. E aí vai ser incrível e muito importante se você deixar aqui nos comentários o que você acha se a gente começar a postar esses vídeos também, intercalar. A gente quer muito conseguir postar 2 vídeos por semana, não sabemos se vai ser possível, mas a nossa ideia era de repente postar toda terça-feira vídeo da Ásia, que são esses vídeos que a gente já tem gravado, e todo domingo vida no motorhome, tudo meio em tempo real pra vocês. Então, por favor, se alguém assistiu até aqui, eu quero muito saber o que vocês acham, se é viagem, larga pra lá e acabou, ou se seria legal essa ideia. Mas enfim, só falei um tantão de coisa aqui porque é importante. Tô aqui fazendo o meu skincare com produtos coreanos, tomando meu vinhozinho de 50 que ensinamos pra vocês. E recuperando o psicológico, né? Depois desse dia conturbado, desses 2 dias. O vídeo saiu totalmente do que a gente tinha planejado, mas eu acho que a vida nada é planejado, como eu já falei, principalmente morando no motorhome. Nossa, piora muito mais. Enfim, amanhã, dia de uma pasta pesto. E é isso, agora eu vou terminar meu skincare. Bom dia, falei pra vocês que hoje seria um novo dia, então eu acordei, tomei vergonha na minha cara, fiz até uma maquiagem que eu costumo dizer que é a maquiagem que ela serve pra, tipo assim, você tá arrumada, mas nem tanto. Então troquei de roupa e tal. Já estamos prontos, vou mostrar pra vocês aqui, olha lá. Olha esse homem! Minha cozinha, minhas regras. Tá louco? Tô falando pra vocês que o quê? Que a gente ia terminar esse vídeo numa nice, numa boa. O pesto tá pronto, olha que maravilha, mas se você quiser a receita, você vai ter que seguir a gente lá no Instagram, ó. Tá aqui, ó, super fácil. Falei pra vocês que teria um molho pesto maravilhoso nesse vídeo e cá está, entendeu? Gente... Desesperador.
É assim, não. A única coisa que foi o defeito disso aqui é que veio pouco. A gente devia ter feito os 2 pacotes. Ah. Meu pacote tava falando pra 3 pessoas. Eu falei assim, eu conheço, só que só dá pra mãe. Mas veio. Bruno, não. Gente, é absurdo. Vocês têm que ir lá ver a receita, porque assim, bem fácil de fazer, inclusive, né? Só deu trabalho pra gente porque a gente tava gravando. Mas assim, se não tava fazendo quando 10 minutos tá pronto. Enquanto tá fazendo nhoque, você já faz o pesto. Aí quando o nhoque subir, mistura tudo e tá pronto. Então é isso, né, gente? Infelizmente não rolou montanha nesse vídeo, mas como eu falei, a vida dá dessas, né? Fomos enganados lá na Espanha, como descobrimos por conta dos mecânicos daqui, mas por outro lado, né? A gente tinha falado entre nós isso, apesar de a gente ter sofrido esse golpe na Espanha, a gente não teria conseguido chegar aqui sem isso, então foi basicamente um esparadrapo. Então deu certo no fim das contas, vai dar certo, a peça tá chegando. Achamos esse estacionamentinho aqui, ó, do lado dos nossos amigos caminhões, mas tá ótimo, solzinho, tá super fresco, a gente tava morrendo de calor. Então assim, gente, é isso. Para você ver outras coisas, você vai ter que continuar aqui no nosso canal. Então já se inscreve, porque a próxima vez que sair vídeo novo, o YouTube vai pegar e vai te mandar uma notificação. E aí você vai conseguir ver outras coisas que não são oficinas mecânicas. Inclusive, se você quiser ver como foi o perrengue da Espanha, clica nesse vídeo aqui. Mas se você quiser ver um pouco mais da Itália, por onde a gente já passou por aqui, clica nessa playlist que a gente passou por vários lugares super legais, fora de mecânica, dentro de mecânica.